Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar em alguns trechos de O Homem e Seu Devir, segundo Vedanta, do René Guénon. Um livro denso, né? Mas fundamental para entender a visão dele. Exato, a nossa ideia aqui é desvendar os pontos centrais dessa obra. Guénon usa a metafísica hindu, o Vedanta, para mostrar uma visão da natureza humana, do nosso destino, que é bem diferente do que a gente está acostumado no Ocidente. É uma quebra de paradigma mesmo. Ele não quer criar mais um sistema filosófico. Não, né? Ele mesmo diz isso. A proposta é expor, aspectos de uma doutrina metafísica tradicional. O foco é na verdade com V maiúsculo, universal e O mutável. tal da ciência sagrada, que ele diferencia totalmente do saber profano, né? O conhecimento mais comum, científico ou filosófico ocidental. Vamos começar por aí, então. Essa diferença entre metafísica e filosofia é crucial no pensamento dele. Como você vê isso? Olha, para Guénon, a filosofia ocidental, especialmente a moderna, tende a ser muito pessoal, né? É o sistema de um filósofo específico, limitado pela mente dele. Ficar preso na individualidade, digamos assim. Isso. Já a metafísica oriental, como o Vedanta, lida com o universal. O ilimitado. Não dá para colocar numa caixinha, num sistema fechado. E as darshanas, as diferentes escolas hindus, ele não as via como sistemas rivais. Não, ele as via mais como pontos de vista, sabe? Perspectivas diferentes, mas que olham para a mesma doutrina única que está lá no Veda. São complementares, Entendi. E essa doutrina se baseia em que especificamente? principalmente na Shruti, que é a revelação direta, tipo os Upanishads, e tem a Smriti, que é uma autoridade derivada, como os Brahma Sutras. E Guénon tinha uma interpretação preferida, né? Sim, ele valorizava muito a interpretação de Shankaracharya. Achava que era mais fiel ao espírito dos Upanishads, que são a essência do Vedanta. Vedanta que significa fim do Veda, né? Tanto no sentido de conclusão quanto de objetivo final. Exato. O objetivo é a metafísica pura, a não-dualidade, o Advaita. Ok. Agora vamos para um ponto que, para mim, é um dos mais desafiadores. A constituição do ser humano. Ele fala de individualidade e personalidade. O que é isso? Boa pergunta, é central. A individualidade é o nosso eu comum, o moi psicológico, sabe? Limitado, condicionado, cheio de características pessoais. O ego, talvez. O que a gente geralmente pensa que é. Pode-se dizer que sim, em parte, mas a personalidade, com P maiúsculo, o si ou soi, é outra coisa. É de ordem universal, metafísica. É a nossa identidade profunda, real. E essa personalidade seria o quê, em termos védicos? Guénon identifica o si com Atman, que é o espírito universal. E o ponto-chave, Atman é idêntico a Brahma. Brahma como o princípio supremo, o absoluto. Exatamente. O infinito. Então, realizar essa identidade suprema, perceber que o nosso si mais profundo é Brahma, esse é o objetivo final. É o yoga, a união verdadeira. Uau! Isso é radical. Não é que a gente se torna divino, mas a gente reconhece que, na essência, já se é o princípio. Precisamente. É por isso que ele critica tanto confundir o si, personalidade, com a pessoa humana dos filósofos modernos. Isso seria reduzir o universal ao individual. Entendi. O Atman penetra tudo, né? É incondicionado. Mas como ele se relaciona com o indivíduo? O si, embora idêntico a Atman, pode ser visto como um reflexo dele no centro da nossa individualidade. Simbolicamente, no coração, que é chamado de Brahma Purá, a cidade de Brahma. Que é, ao mesmo tempo, minúsculo e infinito, né? Tem essa simbologia. Isso. E como o mundo, a manifestação, acontece. Aí entram Purusha e Prakriti. Ah, sim. Essência e substância. Mas não é dualismo, né? De jeito nenhum. Guénon insiste, o Vedanta é Advaita, não dual. Purusha é o princípio ativo, a essência, ligado à personalidade, a Atma, e Prakriti é o passivo, a substância primordial. E a personalidade, o Purusha, não é afetada pelas coisas que acontecem no nível individual, tipo prazer, dor. Não. Essas modificações pertencem à Prakriti, a manifestação individual. O Purusha, o Si, permanece intocado,
como um espectador. Interessante. E aqueles estados de Atma que a Mandukya Upanishad descreve simbolizados pelo Om? Assim, Vaishwanara, o estado de vigília, ligado à manifestação mais densa, grosseira, Taijasa, o sonho, ligado à manifestação sutil, Prajna, que já corresponde a um estado principial não manifestado, mas ainda não é o fim da linha. O fim é o Turiya. Exatamente, o quarto estado. Esse é totalmente incondicionado, transcendente, está além do ser manifestado e não manifestado. É o estado próprio de Brahma. Então, para onde tudo isso aponta? Qual o destino último do ser nessa visão? Não é uma evolução como a gente pensa no Ocidente, né? Não mesmo. Não é um progresso linear dentro da existência. O destino é a libertação, moksha ou mukti. Que significa o quê na prática? Significa realizar aquele estado supremo, Turiya, a união completa, total com Brahma. É transcender todas as limitações, não só as do indivíduo humano, mas de qualquer estado condicionado de existência. E o caminho para isso é? O conhecimento, Jnana. Mas não o saber intelectual apenas, né? É a realização direta, experiencial, daquela identidade suprema que falamos. E depois da morte, a tradição fala de caminhos diferentes, né? Sim, tem o Pitriyana, o caminho dos ancestrais, que geralmente leva de volta a um estado manifestado, a um novo ciclo. E tem o Devayana, o caminho dos deuses. Que leva para onde? Esse caminho, associado ao raio solar, Sushumna, pode levar a estados supraindividuais. E para aqueles que têm o conhecimento, a libertação gradual, Krama Mukti. Mas a libertação final, seja em vida, Jivan Mukti ou após a morte, é a mesma coisa. Que é? A dissolução completa da ilusão da separação. A realização plena da identidade com o absoluto, com o Brahma. Guénon realmente nos confronta com uma visão, uau, muito diferente, sobre a realidade, sobre o potencial humano, algo que vai muito além do individual, da forma. Além até do conceito de ser como algo determinado, né? Sim, para a pergunta, então, para nossa reflexão, o que realmente significa essa aspiração de transcender não só o nosso eu limitado, mas a própria condição de ser algo separado? E buscar essa identificação com um princípio que é absoluto, infinito, incondicionado. É um horizonte bem vasto para se contemplar, sem dúvida.